do equipamento, você tem a capela e o computador que vai no software que vai controlar a câmera. Na verdade, essa capela que você pode fazer ela manual ou via software. Aqui dentro, ela é um pouco durinha, porque aqui pode puxar, vai amolecendo depois. Aqui tem o iluminador, você vai colocar ele para frente e para trás para facilitar. Certo? Não vou baixar tudo, mas aqui tem a placa de luz branca, que é quando for utilizar o já de poletamina. E as lanternas de luz branca para visualização visual melhor, mas é para acertar antes de fazer a fotografia. Aqui, se eu quiser fazer um controle manual, eu vou ter o transiluminador, liga e desliga dele. Só vai acender quando fechar a porta, com o sistema de segurança do V. Aqui a luz branca. Peraí, não entendi essa parte do sistema de segurança. O que você falou? Não, porque o transligador, pode ver, eu liguei, isso aqui ele não liga. Ele só vai ligar quando tá fechado. E quando eu fecho, ele vai acionar um sisteminha para não ficar o V direto no usuário. Aqui o transligador de luz branca. Acende e desliga. A parte da iluminação. O V é opcional, ele pode ter uma lanterninha UV aqui também. Ele já vem com a de luz branca, para você facilitar na hora que você estiver colocando gel, já sai mais para cá, mais para lá. O transiluminador, quem controla vai ser aqui mesmo, como vocês viram. Nessa partezinha, se quiser mexer, também tem essa opção, mas geralmente fica nesse termo. Mas o que tem aqui? Tem a intensidade, baixa ou alta. O alta vai estar com o V total 100%, a baixa vai estar 70% do V. Quer dizer, vai ficar mais fraquinho para não gastar tanto do vento e tal. Geralmente pode deixar já no alto para fotografia. Aqui o comprimento de luz, eu tenho 302, no meio é desligado, embaixo 365. Para brunete Cyberman o melhor é 302, a não ser que seja outro fluorocromo que precise do 365. Aí pode escolher, mas normalmente 302 já está ok. Essa daqui é a parte que praticamente não precisa mexer. Aqui está a câmera. A câmera na realidade é esse pedacinho, e aqui é a parte da lente, que é toda automatizada, eu não consigo mexer aqui, é tudo via computador, via software. Aqui é PP. O programa o Alpha Imager HP. Ele vai nessa telinha aqui por enquanto, depois é para de licença, depois a gente ativa ele, tem 45 dias free e tal. Depois a gente ativa ele. Desligado, ok. A primeira etapa. Então primeiro tem captura, depois a melhoria da imagem e depois a análise. Aqui, todas as opções praticamente eu vou botar tudo nessa aba da esquerda. Então eu vou ter a parte de aqui vai ser a parte de captura, o contraste, a parte de ajuste de contraste, brilho, gama, mais claro, mais escuro a imagem. E aqui a parte de melhoria. Então tem o zoom, para girar a imagem, direita ou esquerda, anotações da imagem. A câmera é preto e branco, dá para eu colocar esse false color, na realidade colocar fazer o colorimento artificial da imagem, fazer um tingimento dela. Certo? Então primeira etapa, captura. Coloquei meu gel. Eu não preciso me preocupar com depois eu vou mexer tudo no software. Coloquei o gel, fechei. Se eu quiser deixar aberto só para eu ajustar ele na posição, também posso consultar. Então, o botão mais importante é Check Quiet. Esse aqui é o que vai entrar na tela da captura. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Ele está me dando, ele está dando um zoom bem grande. Já vai me mostrar em tempo real aqui na imagem. Certo? Então é aqui que eu vou ajustar, colocar, tentar. Se eu deixar sempre o gel bem no centro, onde a câmera vai pegar, mas se quiser depois jogar ele mais para cá, mais para lá, eu posso fazer isso aí. As etapas principais que eu tenho aqui, primeiro, aqui em cima, abertura, zoom e foco. Isso aqui é o controle das lentes da câmera. Então tem a abertura, que é a câmera tem um diafragma, então você vai, esse diafragma ele vai estar mais aberto ou menos aberto. Quer dizer, se estiver totalmente aberto, vai passar mais luz, então a imagem vai ficar mais clara. Se estiver mais fechada, vai passar menos luz, a imagem vai ficar mais escura. O valor é inverso. Por exemplo, 1.0, 1.2 é o valor dele mais aberto, quer dizer, vai ficar mais claro. Se eu colocar ele 16, vai ser o valor mais fechado, a imagem vai ficar mais escura. Ele dá sempre um tempo de demora para ser uns 2, 3 segundos para o ajuste dele. Se eu clicar nesse mais ou menos, o ajuste é mais rápido. Vou colocar.
2.2, que é o valor dele mais aberto. Do meio é o zoom, mesma coisa, aqui eu tenho zoom de 8 vezes, o zoom de 48 vezes. 8 vezes ele vai pegar o gel inteiro. Então aqui está o transluminador já. Aí nessa parte que eu falei, então se você quiser com a luz branca para facilitar, eu posso vir aqui white, posso acender ela, dar uma mexida no meu gel se eu quiser, desligar. Posso fazer isso por aqui ou por aqui. Isso aqui é o controle, exatamente esse controle da cabine, eu tenho ele nessa parte aqui. Então aqui em cima, voltando, transluminador, liga e desliga o transluminador. Aqui se eu tiver o transformador de luz branca, aqui liga e desliga a luz da iluminação. E esse último que eu não falei é a roda de filtros. Ele tem uma roda de filtros de 5 posições. Só tem um filtro instalado que é o filtro básico que vem, que é o de brometo de etílio. Brometo, Cybergreen também funciona bem com esse filtro. Mas se tiver outros, depois que dar isso daqui, eu posso vou virando, ele vai selecionando os filtros para mim. Aqui, com a luz branca, eu não vejo quase diferença nenhuma. Mas depois, na hora que eu ligo o transluminador, ele vai fazer o que esse filtro? É um filtro de emissão, na realidade. Eu tenho o transluminador, vai excitar meu gel, então ele vai emitir aquela luz de comprimento, onda BT2, no caso, por exemplo. Excitou meu gel, só que ele vai passar então a onda do meu brometo, que é uma onda laranjada. Mas vai passar o meu violeta, vai passar um pouquinho do ultravioleta, vai passar um pouquinho do azul, da luz, alguma luz visível, e infravermelho que está presente na lâmpada. Então ele vai bloquear tudo, do caso do brometo, vai bloquear todos os comprimentos de ondas, menos o do brometo. Então ele vai deixar só as bandinhas do gel. Certo? Então para captura, bom, depois eu mostrei o gel e tal, na hora que eu fechar ele vai ligar o transluminador. Se eu abrir, ele desliga o transluminador, e se eu sair dessa tela, eu vou deixar ligado. Se eu sair da tela de captura, ele desliga também o transluminador, para não deixar sem querer a pessoa capturou, desligou e fica aceso o transluminador o dia inteiro. Então automaticamente já desliga o transluminador. Se eu voltar, ele vai, como a última etapa já estava ligada, ele vai automaticamente ligar para mim. Vou colocar aqui colocar 15 de zoom. Não. Agora vamos tentar deixar ele bem possível. Ó, por exemplo, se eu quiser depois colocar com a mão um pouquinho acima, ficaria melhor. Vou deixar ele aqui, ok. Outro ajuste é o foco. Eu mostrei o foco, né? O foco geralmente eu faço assim. Eu vou desligar o V, ligar a luz branca e pego com base nos pocinhos. É melhor o ajuste de foco, que é essa última etapa aqui. Então, por exemplo, se eu colocar 1.32, o foco eu acho melhor ele fazendo sempre manual, clicando um por um, que ele é muito sensível. Então, por exemplo, se eu colocar muito, daqui a pouco ele começa a desfocar. Olha, ele começa a desfocar a imagem. Sempre ajustando aos poucos. Tem bastante tempo a memória dela? Vai dar 20 minutos. Então dá pra... Bom, tá aqui o foco pelos dentinhos, pelos pocinhos, tá ok. Posso outra vez ligar a luz branca, ligar a luz UV. Bom, última etapa da captura é a parte de exposição. Essa aqui é a mais importante. O que seria essa etapa? Deixa eu desligar só o UV aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o tempo de exposição. Vocês já chegaram a trabalhar com fotodocumentador? Só uma vez que a gente viu, uma vez só. Então, por exemplo, se minha imagem está muito escura, eu coloquei, está tudo aberto, tem abertura, quer dizer, o transdutor ligado, no máximo para localizar minhas bandas. Só que às vezes o meu brometo está fraquinho, minhas bandas estão fracas, tem pouco material. Aí fica muito fraquinho para eu chegar, então eu tenho que colocar um tempo de exposição. O que seria esse tempo de exposição, só para entender? Vamos dar um exemplo de uma câmera Polaroid. Uma câmera normal, aquelas antigas de foto. Como é que funcionava? Você tinha a foto, o seu filme, aí você tem a fonte de luz, o sol, por exemplo, e aqui no meio o diafragma. Naquelas câmeras antigas, quando você batia, o que acontecia? O diafragma abre, a luz passa, queima o filme e fecha. Certo? Esse tempo de exposição, na realidade, vai o quê? É o tempo da abertura do diafragma. Se eu colocar um segundo, batia com o segundo aberto, fechou.
Se eu colocar 10 segundos, bati, ele abriu, ficou 10 segundos aberto, quer dizer, vai queimando bastante o filme, fechou. Então, quer dizer, quanto maior esse tempo de exposição, mais claro fica a minha imagem. Por exemplo, aqui, vou voltar na minha imagem, ligar o transluminador. Aqui eu tenho, tempo de exposição, eu tenho essas flechinhas, essa de uma flechinha só e tem duas flechinhas. Aqui, se não me engano, é de 20 em 20, acho que 10 em 10, esse aqui ele vai de 100, vai uma escala maior. Posso fazer isso aqui também, aqui é de 1 em 1, posso fazer isso digital manualmente. Para eu visualizar esse tempo de exposição, eu tenho que vir aqui no, eu estou em focos. A todo momento, sempre quando eu ligo, ele vai cair em focos primeiro. Para eu habilitar isso aqui, eu tenho que clicar em preview. Então ele vai fazer essa exposição da imagem. Aqui está meu gel com tempo de exposição. Posso diminuir isso daqui, então, colocar um pouquinho menos, colocar um 300. O interessante é o que? É deixar a imagem bonita, claro, mas evitando que muito tempo, senão essas bandas começam a ficar, você tem uma menorzinha, muito tempo de exposição, ela vai entrar muita luz e vai acabar unindo, não fica um valor tão real. Então tem que ser um valor, uma imagem boa, mas também evitando que fica muito saturado essas bandas. Por exemplo, colocar mais ou menos aqui. Terminei aqui com a aqui vai fazer a captura e já me joga na minha janelinha. Para ver que já apaga o transluminador, que eu já posso esquecer. Só voltar aqui no Quiet, fazer capturar outras imagens e tal. Eu tenho essa partezinha também no display, que é pré-quimiluminescência, então não precisaria. Visualização da saturação. Isso daqui é o importante, eu falei. Se você coloca muito tempo de exposição, por exemplo, colocar aqui, ele começa a saturar as bandas. Perfil. Tá vendo? Por exemplo, aqui ó, já está saturando. Isso aqui para uma análise de densitometria não é bom, porque já não é, ele vai ficar um branco zero, um branco total 5, que é o máximo valor, e vai ficar um valor não tão real assim com o dele. Então, quanto mais esse tem exposição, ele vai saturando mais. Então, o ideal é o que? Deixar a imagem bonita sem essa saturação. Então, depois aqui está só os pocinhos, tá ok. Então, isso aqui habilita ou desabilita para visualizar a saturação. Alto contraste, se eu quiser colocar um alto contraste, eu não gosto muito, eu prefiro colocar ele direto depois da captura. E aqui o reverse, se eu quiser fazer uma captura já com a imagem invertida. Peraí, onde já foi chegar aí nesse spot? Aqui, voltando tudo. Voltando, deixa eu desligar o transformador. Voltando, aqui a imagem está salva. Entrei no software, fazer a captura. Então eu tenho aqui na barrinha da esquerda o Aquify. O Aquify é para capturar. Então cliquei em Aquify, abriu a janela de aquisição de imagem. Aí tem aqui o controle da cabine, então, do transiluminador, da iluminação, da roda de filtros. Praticamente vai ser esses valores. Habilitar e desabilitar o transiluminador aqui em cima. Voltando à roda de filtro, aí eu escolho... Sempre a 2. A 2 ele fala aqui, ó, a 2 é do bromê, e do cyber. As outras estão tudo vazio, está sem filtro nenhum. Se eu colocar, por exemplo, uma 3, olha como é que fica sem o filtro. Deixa eu colocar uma abertura melhor para vocês verem. Você vai ver toda a lâmpada do transluminador, tá vendo? Tá. Fica ele e as lâmpadas embaixo, quer dizer, ele não filtra nada, ele vai jogando tudo. Vou colocar agora o filtro, eles são 2. Então lembrando, se a imagem estiver escura, olhar a abertura, deixar sempre num valor mínimo possível, 1.2. Aqui é o zoom e o foco para ajuste da imagem. Está escuro ainda, então aí entra no tempo de exposição. Tempo de exposição para habilitar ele em preview. Em preview ele vai somando o tempo de exposição. Aí eu vou colocar menos ou mais. O ajuste do zoom e do foco não é legal fazer quando esse tempo de exposição estiver ativo. Por exemplo, se eu tiver, vou colocar aqui, ó, 1 segundo. O que acontece? Só para entender. Aqui. O tempo de resposta da imagem também não. Demora muito. Então quer dizer, para ajustar isso daí o foco, é muito ruim. Então sugestão para ajuste do foco é desliga o V, liga desabilita o tempo de exposição, deixa no foco mesmo. Eu faço assim, mas depois pode deixar no V mesmo e tal. Deixo nos pocinhos com a luz branca ligada e vou mexendo no foco
nesse mais ou menos aqui, que ele vai é mais sensível. Aqui tem essa opção também, só que não é tão sensível. Certo? Daqui alguma dúvida? O tempo de exposição é só para aumentar a claridade. Aumentar a qualidade, isso. Se aqui tiver muito escuro e deixa eu colocar aqui o mínimo possível. O mínimo é 8 milissegundos, preview. Aqui tá, a minha imagem está ao vivo, só está escura. Eu falei, nossa, eu não estou enxergando banda nenhuma. Quer ver? Deixa eu tentar fazer um teste, por exemplo. Essa aqui, vamos supor que a abertura. Vamos supor que a abertura já estava no valor mínimo, no menor possível. Tá, 1.2. Só que está escura a imagem. Então aí eu vou o quê? Tem disposição. Tá? Grito preview. Certo? Aqui está pequeno. Então eu vou o quê? Aumentando esse tempo de exposição. 9, 17. Vou aí. Aqui essa barrinha vermelha, quando ele encostou aqui, porque ela fez a leitura da imagem e mostrou para mim. Então quanto maior esse tempo, mais claro fica a minha imagem. Certo? Então, por exemplo, tá legal 2 segundos. Aqui quiet. Eu terminei. Aqui quiet, ele vai captura essa imagem para mim. Certo? Lembrando que estava no 4.0, né? Então deixa eu voltar aí. 3 minutos? Vamos lá. Dessa parte, ok? Essa parte é a mais importante, que é a parte de captura. Essa parte eu entendi. Vamos fechar ele outra vez. Deixa eu só para ele salvar a minha imagem. Todas as imagens que eu vou capturando, eu arquivando aqui em cima. Tudo em forma de abas, certo? Então as 3 que eu capturei. Deixa eu não vou salvar, vou pegar por exemplo isso aqui. Bom, parte de melhoria. Depois eu volto e falo desse quadradinho aqui. Que ele é uma opçãozinha mais que tem uma captura toda automatizada. Depois que fiz todos o ajuste, não preciso ficar ajustando tudo, só coloco o meu gel, clico aqui, automaticamente ele vai fazer todos os ajustes daquela configuração e já faz a captura automática. Parte de melhoria. Tem aqui gama, linear e log. O gama eu prefiro, é uma opção, né? O gama ele tem mais opções do que os outros. Ele tem aqui o ajuste do preto, então o ajuste do branco, aumentar a claridade, diminuir a claridade. Na realidade isso aqui é aumentar a claridade, isso aqui é diminuir o preto. Então eu posso ir jogando um pouco para lá, um pouco para cá. E o gama? Isso aí já é da imagem. Isso aqui é o ajuste de melhoria. Da foto que você tirou? Da foto que eu tirei eu vou ajustando essa imagem. Então se eu quero mais escura, mais claro, para aparecer, destacar mais a banda, tudo, então vou fazendo esse ajuste. Certo? Eu tenho aqui esses auto erase, só que sinceramente eu não faço esse ajuste meio automatizado. Eu prefiro vir nesse manual aqui e deixar correndo para lá ou para cá que fica melhor. Ok? Parte aqui só para mostrar a parte de ajustes que eu vou ter além do brilho e contraste. Tudo isso aqui, se eu quiser minimizando, eu posso dar um clique aqui para deixar uma visualização melhor. Posso fazer isso. Onde você clicou? É só clicar em cima dele. Então, está amarelinho porque está habilitado, o azulzinho não está habilitado. Certo? Aqui nessa parte, a parte de melhoria, ferramentas de aperfeiçoamento, e aqui a ferramenta de análise que nós vamos depois, que é a parte mais chata. Essa parte. Bom, daqui é só a visualização da imagem. Então é 1/4, meio, é uma imagem em 100%, duas vezes, 4 vezes, 8 vezes a minha imagem, certo? Aqui eu apareço a minha imagem inteira. Se eu quiser esse quadrado azul que está mostrando aqui, se eu empurrar ele para lá e para cá, eu vou abrir na minha imagem. Vou deixar aí um meio aqui só para colocar. Certo? Histograma é basicamente um gráfico da minha imagem, que estou mostrando, não consigo fazer ajuste nenhum em cima dele, é só um visual. Essa parte aqui é uma parte interessante, que é a parte do rotate. Eu viro a imagem, por isso que ela está um pouco inclinada nesse sentido, então eu posso virar ela para tentar ajustar para cá. Deixei retinha já. Posso dar o flip, sem que eu coloquei a imagem invertida, então o flip é o virar horizontalmente ou verticalmente essa imagem, certo? Anotações da imagem, se eu quiser fazer alguma anotação, por exemplo, desenhar algum quadrado, escrever alguma coisa, pode escrever à vontade. A flechinha verde é para você arrastar e a flechinha azul é para você desenhar, certo? A flechinha verde é você, que se eu estou aqui no ar eu não consigo arrastar, então na flechinha verde habilito, arrasto, modifico, bater 2 vezes eu posso modificar o texto,
Eu posso fazer todas as anotações da imagem, modificar a cor, certo? Apagar, delete. Deu 20 minutos. Acabou? Ela, né? Vamos pra ver. False color, que é aquilo que eu falei, a imagem pode ver, ela é sempre preto e branco, mas se eu posso fazer uma coloramente tingir essa imagem artificialmente. A parte mais interessante aqui, eu acho que o 0 é o totalmente desligado. O 1, você habilita aquela saturação, a mesma da captura, só que você habilita aqui na parte de ajuste da imagem. Então, por exemplo, voltando aqui na parte de brilho e contraste, se eu colocasse muito branco, também ele vai saturando a minha imagem. O vermelho é saturado, diminuindo, sem saturação, certo? Então, se quiser habilitar 0. Essa parte de filtros é para tentar tirar algum ruído. Essa câmera é boa, ela tem uma boa qualidade, então praticamente isso aqui não vai mexer. A não ser que tenha alguma poeirinha que você queira tirar. Agora, deixa eu lembrar aqui, o Sharpen ele vai adicionar ruído, vai tentar deixar acho que mais nítido. Isso. Tem o valor de um pouquinho, adicionar um pouquinho, adicionar muito. Difícil ajustar, mexer nessas ferramentas, que ela vai dar um aspecto meio de artificial na imagem. O Noise é para tentar tirar um pouco de ruídos da imagem, então a mesma coisa, fraco ou alto. Speckle é para tentar tirar um pouco de sujeiras, mesma coisa, baixo. Por exemplo, aqui eu tenho um pontinho, né? Se clicar em 1, vai tirar esse pontinho daqui. Se eu clicar em 3, que é o máximo, também tirou o mesmo pontinho. Fez muita diferença. Mas vai depender da imagem, tá? Tem algumas poeiras brancas, tudo, ele vai remover isso daqui. No 3D a visualização da minha imagem em forma de relevo. Mais visualmente. Então a mesma coisa, eu tenho uma escala baixa, uma escala muito alta. Dúvidas até aqui? Não. Uma última ferramenta da parte de melhoria, eu tenho se eu quiser cortar, tirar esse fundo preto, selecionar só a minha imagem. Então eu tenho aqui no Edit, ficou um pouco escondido. No Edit, eu tenho o Edit Activation e o Crop. Primeiro eu tenho que selecionar uma área. Para selecionar, eu venho aqui no Edit, Edit Activation. Aí ele habilitou essa ferramenta. Então eu venho agora no meu gel. Por exemplo, fiz esse desenho. Quero recortar isso, volto no Edit e dou um Crop. Só aquela figura. Certo? Daqui, já para salvar a imagem, no File, tem a opção do Save. Se uma imagem já está com algum nome, ou Save As, eu vou colocar o nome nela. Eu tenho aqui a opção TIFF, JPEG. Aqui só TIFF. Para JPEG eu vou mostrar como é que faz depois. Vou colocar gravar em TIFF. Se eu quiser salvar, por exemplo, esse ajuste, todo ajuste que eu faço aqui essa parte de brilho, contraste, anotações da minha imagem, coloração artificial, se eu quiser salvar e abrir num outro computador, eu tenho que fazer o seguinte, ela vai criar uma máscara, na realidade, eu não fixar na imagem. Se eu quiser fixar isso dentro da imagem, por exemplo, vou inverter essa imagem. Se eu apenas clicar em Save As, Teste, salvar, e abrir um outro programa de imagem, ele vai aparecer ela nessa forma. Não vai queimar, vou falar assim, queimar na foto. Para eu salvar ela com todas essas modificações, eu venho aqui no File e clico em Save Modified. Aí tem a opção colorido, foto é uma figura colorida, preto e branco, preto e branco colorido. Se no caso minhas anotações foram coloridas, eu vou no colorido e vai salvar em forma de cor. Se não, por exemplo, Grayscale, vem aqui, Save 23, pronto, aí ele salvou com as modificações. Dúvidas aqui? Aí de melhoria é isso. Aí depois agora começa a parte de análise. Quer que já faça aqui ou vocês querem fazer? O que vocês preferem? Não, você pode estar. Dá uma base? Pode ser, vocês sabem. Então tá. Mas a gente estava marcando, a gente tem prova uma hora. Como que Pode ser ligado.